Olá, vamos para mais uma aula, continuando falando sobre o processo de formação geológico do nosso planeta. Quem não viu a aula passada, entra na atividade da semana passada, tá lá o link do YouTube, onde você pode estar vendo a aulinha e acompanhando e entendendo esse conteúdo que nós estamos trabalhando. Vamos falar aí sobre tectonismo e sobre vulcanismo. Nós vamos falar sobre os movimentos internos que ocorrem no nosso planeta através das placas tectônicas. Essas placas são grandes estruturas que estão, vamos dizer aí, sob o magma, flutuando sob o magma, e quando essas placas se chocam por serem imensas, né, elas podem causar aí grandes abalos sísmicos, às vezes de pequena magnitude, né, ou seja, que não causa tantos danos ao nosso planeta e à vida humana, e outras vezes aí com grandes abalos que causam aí grandes prejuízos à população, né, da região onde ocorreu esse terremoto, né? Lembrando que quando as placas tectônicas se chocam, elas podem aí formar os terremotos que ocorrem, né, nos continentes. Pode ocorrer através desse processo aí das placas tectônicas, aí do seu choque, o vulcanismo. E quando as placas tectônicas se chocam no mar, nós temos o maremoto, que podem aí, se for de grande magnitude, né, pode ocorrer a formação de grandes ondas que vão formar os chamados tsunamis. Esses tsunamis, gente, só para vocês entenderem o tamanho que eles podem chegar, pode chegar de 20 a 30 metros e percorrem aí uma distância aí a 800 quilômetros por hora, ou seja, eles ganham grande velocidade, podendo ou não chegar ao continente. E aí, quando chega no continente, a gente sabe aí a destruição que pode ocorrer. Tem filmes, né, que mostram. Vou até estar falando para vocês, coloquem no Google filmes sobre terremotos, sobre vulcões, tsunami. Tem muito filme legal que vocês podem estar assistindo e se apropriando um pouquinho mais sobre o conteúdo. Essa imagem aí, eu falei um pouquinho sobre esses dois movimentos que eu já vou explicar novamente na aula passada, os movimentos convergentes e divergentes das placas. Essa imagem representa a estrutura interna do nosso planeta e as setinhas indicam aí os movimentos que essas placas fazem. As setinhas pretas mostram aí os movimentos divergentes, ou seja, quando as placas tectônicas se afastam uma da outra. E as setinhas vermelhas mostram os movimentos convergentes, quando essas placas se chocam uma com a outra, tá bom? Esses movimentos, né, a imagem está representando, então, as correntes de convecção da Terra. O que são essas correntes de convecção da Terra? São esses dois movimentos, os movimentos divergentes, quando a placa se afasta, e o movimentos convergente, quando elas se chocam. Beleza? Vamos aí para o próximo slide. Vamos falar sobre o processo de tectonismo, a orogênese, tá? Oro significa formação, oro significa montanha e gênese significa formação. Então, nós vamos estar falando aí da formação de montanhas através do tectonismo, através do processo aí, né, das placas tectônicas, do choque das placas tectônicas, tá? Na primeira imagem, nós podemos ver aí, a primeira imagem é onde está escrito convergência oceânica, tá? Essa é a primeira imagem que nós vamos seguir. Nessa primeira imagem, nós podemos observar o encontro de uma placa oceânica com uma placa continental, ou seja, uma placa que está aí, né, abaixo do mar, do oceano, e uma placa do continente, da parte aí onde tem a terra ou o solo, tá? Para vocês entenderem, para quem fica com dúvida aí, né? Continente, o que é mesmo? Continente é onde nós estamos, né? Na estrutura aí geológica, né? Que nós chamamos de terra, de solo, formada por rochas e vários outros minerais. Então, essa imagem aí mostra o encontro dessas duas placas, uma oceânica e uma continental, e ela mostra também aí que esse encontro pode formar o quê? Vulcões e ilhas oceânicas, tá? Então, vocês podem estar observando aí através da imagem. Para vocês saberem, a ilha de Marajó e a ilha de Fernando de Noronha, que são duas ilhas aqui no território brasileiro, foram formadas através desse processo, obviamente milhões de anos atrás. A segunda imagem, ela mostra aí, tá, novamente
o encontro de duas placas, a oceânica e a continental. E essa formação, esse encontro aí, dando formação de cadeias de montanhas, ou seja, né, de uma cadeia montanhosa, de uma estrutura de várias montanhas juntas. Aí você fala, nossa, professora, então as montanhas se formaram através do encontro das placas tectônicas? Sim, tá? Através desse grande choque, formando aí, causando um envergamento, né, dessas placas, e aí formando todo esse processo aí de cadeias montanhosas. E a terceira imagem última, nós temos aí duas placas continentais se chocando, dando aí a formação de várias cordilheiras. Tá? Cordilheiras dos Andes, por exemplo, é um exemplo, é uma região, né, de uma cadeia montanhosa, uma cordilheira, que foi formada aí através do encontro de duas placas continentais. As duas placas que se chocaram e formaram a Cordilheira dos Andes foi a placa de Nazca e a placa sul-americana. As placas têm nome? Sim, as placas recebem nomes, tá? Para melhor identificá-las, melhor estudá-las e melhor entendê-las. Então, aí nós temos o processo de orogênese, ou seja, o processo de formação de montanhas, né? Processo esse, né, que se iniciou há milhões de anos atrás no nosso planeta. A próxima imagem mostra aí um outro processo, epirogênese, né? Epiro, né? O centro, né? O que acontece também que faz com que ocorra essas montanhas, né? Através do processo de pressão que essas placas tectônicas sofrem, né? Pressão através de vários gases, a pressão através de vários choques com outras placas se chocando de vários lados, nós aí também temos o processo de formação de montanhas, né? O que acontece? Essas placas se envergam, ocasionando esse processo. Ou, né, outra coisa que pode acontecer, que esse processo de epirogênese, é o processo de fraturas, né? As placas elas também podem ficar fraturadas, ou seja, com pequenos trincos, não tão pequenos nessa proporção, né? Na verdade são grandes trincos, mas não chegam a se rachar por inteira. No território brasileiro nós temos aí vários rachaduras, tá, para vocês. Por isso que em algumas partes do nosso território, professora, tem vulcão no Brasil? Não, já teve milhões de anos atrás, hoje não. Mas, e terremoto? Terremoto, nós temos pequenos abalos sísmicos, ou seja, pequenos tremores, porque nós estamos numa placa inteira, ou seja, nós estamos longe aí da grande falha tectônica, mas, no entanto, nós temos pequenas fraturas. Então, em algumas partes do planeta, do nosso território brasileiro, desculpa, tá? Em algumas partes do nosso Brasil, nós vamos ter aí pequenos abalos sísmicos, tá bom? Causando pequenos tremores, principalmente na região norte e na região centro-oeste do Brasil. Eu vou deixar aqui o link para vocês de um vídeo bem curto também, que explica melhorzinho para vocês esse processo de abalos sísmicos no território brasileiro, tá bom? Então, aí nós temos a epirogênese. E aí vamos falar os tipos de vulcões, tá? Quais são os tipos de vulcões? A primeira, nós temos 4 imagens, vamos falar aí a primeira imagem. Nós temos aí um duto central, né? Nós temos o cone e um duto central. E a primeiro tipo de vulcão. Esse vulcão aí, né, com essa estrutura, o que acontece nele? É um vulcão que solta gases e cinzas, tá? A lava pode ou não surgir, tá? Esse tipo de vulcão aí pode ter que tenha lava, pode ser que não. Ele só vai ocorrer lava quando tiver uma grande pressão, mas muitas vezes não tem a lava, mas fica soltando gases e cinzas. Lembrando que esses gases são altamente tóxicos. Então, quando ele começa, né, seu processo de ebulição aí, vamos dizer assim, para ficar mais fácil, né? Eu estou usando palavras que fiquem mais fácil de vocês entenderem. Então, muitas vezes as pessoas que moram na região têm que sair também. Por quê? Por causa desses gases e essas cinzas, tá? A segunda imagem, nós podemos ver um outro tipo de vulcão. Ele tem um duto central e ele aí também tem aí saindo lava por outros dutos, tá bom? Esse daí é um vulcão que solta gases e lavas, tá? Só que ele solta de maneira contínua e devagar.
No Havaí, né, que é aquela ilha do Oceano Pacífico que pertence aos Estados Unidos, nós temos aí nós temos esse tipo de vulcão. Na Islândia também, tá? Então, por isso que a gente fala, né, os cientistas falam que tanto o Havaí quanto a Islândia, ele ainda está em processo de formação. O terceiro vulcão aí, vocês podem ver que ele tem uma estrutura um pouquinho diferente, o seu cone é um pouquinho diferente, ele solta gases, né? Todos aí vão soltar gases, lava, tá? Só que ele solta uma lava bem devagarzinho, tá? A lava corre bem lentamente pelo cone do vulcão. E aí ela é tão devagar que ela vai se solidificando, formando escudos. E é o último tipo de vulcão que nós temos aí, tá? É um vulcão que solta poucos gases e poucas lavas, ou seja, né, tem um processo aí bem lento, tá? Com pouca força, bem devagar. Tudo bem? Então, esses são aí os tipos de vulcões, tá? Vão ocorrer em regiões aí que tem, que tem aí grandes falhas tectônicas, tá bom? A gente vai continuar falando sobre esse assunto nas próximas aulas. Então, como eu disse, eu vou deixar a sugestão aí de um outro vídeo para que vocês possam estar vendo sobre os pequenos abalos, né, os pequenos tremores que podem ocorrer no Brasil. Então, no território brasileiro ocorre grandes terremotos? Não, como eu disse, porque nós temos pequenas fraturas. Nós estamos no centro de uma placa tectônica, a placa sul-americana. Então, isso, de certa maneira, nos deixa protegido aí de grandes abalos sísmicos. Mas, no entanto, os pequenos tremores, sim, podem ocorrer e ocorrem no nosso território, tá bom? Até a próxima aula, até a próxima semana. Tchau, galera!